Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje concluindo o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Vamos entrar na última parte do capítulo, Instruções dos Espíritos, que contém apenas uma mensagem do Espírito Paulo, o apóstolo, recebida em Paris, 1860. O título da mensagem de Paulo, Fora da caridade não há salvação, que é o mesmo título do capítulo. Paulo vai nos falar sobre essa máxima, vai nos falar como ela é importante para nós, aqui já encarnados, e como ela é importante como lema, como roteiro, também quando chegamos ao mundo espiritual. Vai falar da importância do Espiritismo adotar esta máxima, porque ela pode ser adotada por qualquer pessoa de qualquer religião. E é um roteiro, então, para o ser humano, qualquer que seja, um rumo certo, certeiro de progresso espiritual. Então, ele vai nos falar também sobre como a caridade, fora dela não há salvação, não é? Como a caridade, ela nos garante utilizarmos a nossa vontade para uma virtude ativa, que ele contrapõe à virtude negativa, que é aquela que não faz o mal, mas também não faz o bem. Né? E nós temos, doutrinariamente, sabemos que não fazer o bem é fazer o mal. Se eu não estou fazendo bem, então eu estou fazendo mal. Eu não estou fazendo nada, porque o nada não existe. Não escolher também é uma escolha, não é? Então vamos ao item 10, que é a mensagem de Paulo. Meus filhos, já chega nos pegando no colo. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação. Estão contidos os destinos dos homens na terra, como encarnados, e no céu, no retorno à pátria espiritual. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Então, se adotamos esse lema e vivemos de acordo com este lema, estamos com a consciência tranquila. Não quer dizer que a nossa vida vai ser um mar de rosas, um mar de pétalas, porque rosas também têm espinhos. Um mar de pétalas não quer dizer que nós viveremos em paz. O que ele diz, viverão em paz. Não diz que viverão materialmente sem nenhum problema. Precisamos aprender a ouvir. No céu, porque aqueles que a tiverem praticado a caridade, encontrarão graça, bênçãos diante do Senhor, no nosso retorno, não é? Essa divisa, que é o lema fora da caridade não há salvação, é a luz celeste. E nós que somos ainda seres imperfeitos, com muitas sombras em nós, a luz para nos guiar no caminho do bem é muito importante, não é? É assim que funciona a caridade em nossas vidas. Essa divisa é a luz celeste, a coluna luminosa que guia, coluna, não é? Aquele facho de luz que vem com aquela forma de coluna, iluminando os nossos passos. É a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida, fazendo aqui alusão àquela passagem de Moisés levando o povo hebreu, tirando-o do Egito e atravessando o deserto do Sinai. Ele levou 40 anos a fazer isso até chegar à terra prometida de Canaã. Então aqui ele faz uma alusão a isto. Guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra prometida. E brilha no céu a caridade, esse lema,
como uma auréola santa na fronte dos eleitos. Porque, sem dúvida nenhuma, quando Jesus nos diz, fazei brilhar a vossa luz, como? Praticando caridade. Não tem outro jeito. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, vós os benditos de meu Pai. Vós os reconhecereis pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Sim, porque a caridade é feita junto ao próximo, não é? Então, ao nosso redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem do que esta máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem. A origem do Espiritismo é divina, não é uma revelação das leis de Deus, não é a terceira? Então essa é a sua origem. E ele diz, o Espiritismo não poderia provar melhor a sua origem do que dando-a por regra, dando este lema por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com um tal guia, o homem não se perderá jamais. Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências. Então vejamos lá, fora da caridade não há salvação. Então existe um caminho iluminado, que é o caminho da caridade. Se eu me desvio desse caminho, eu caio. Eu me coloco em risco diante do meu próprio progresso. Então nós temos que ter atenção e fazemos aquela avaliação ao fim do dia, que a questão 919 nos convida, do Livro dos Espíritos, de fazermos aquela avaliação diária de como foi o nosso dia, não é? Então, Santo Agostinho nos fala que ele fazia isso ao final de cada dia. Avaliava o que ele tinha feito, né? O que pode ser melhorado no dia seguinte. E isso é importante, a fim de nós garantirmos que estamos no caminho. E se numa invigilância sairmos do caminho, fazendo essa avaliação, nós nos damos essa oportunidade de retornarmos a esse caminho bendito para todos nós, não é? E ele fala também, além do sentido profundo, das consequências. Essas consequências, porque se não nos esforçamos nesse sentido, como é o nosso retorno à pátria espiritual? Essas consequências. E depois, o nosso retorno numa próxima encarnação, como se dará? Aplicai-vos, pois, meus amigos, em compreender-lhe o sentido profundo e as consequências e em procurar por vós mesmos todas as suas aplicações. Então, esse é um trabalho que exige tempo, que exige muita observação, muita intervenção positiva de nós mesmos na nossa vida. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade. E vossa consciência vos responderá. Não somente ela, a caridade, vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem, porque isso é a caridade, o bem em ação, o amor em ação. Porque não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação da vontade. Para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Meus amigos, caminho aqui, Paulo para a conclusão. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo. Não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos. Não, afinal não é fora da igreja, não há salvação, nem fora do Espiritismo não há salvação. Não. Mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela,
A doutrina espírita vos faz melhores cristãos. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. E nós vamos ver isso sendo trazido de volta no capítulo 17 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a 2 capítulos vamos chegar lá, quando, ao falar do homem de bem, Kardec também nos traz exatamente isso, né? Que o verdadeiro cristão é sinônimo do verdadeiro espírita, que é sinônimo do homem de bem, que não está ligado a nenhuma legenda, né? O homem de bem pode ser qualquer ser humano da humanidade, mas é a mesma coisa que verdadeiro cristão e verdadeiro espírita. Então é isso aqui que Paulo nos diz. Fazei, pois, que em vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa. Porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Desculpa. Mas são judeus, são discípulos de Jesus. Mas são muçulmanos, são discípulos de Jesus. São budistas, são homens de bem, são discípulos de Jesus. Afinal, Jesus é o governador da terra, mas nós não temos que discutir sobre isso, porque cada um vive a sua verdade e isso não impede que todos nós possamos ser homens de bem. E é isso que importa. Essa é a credencial quando entramos no mundo maior. E não se somos católicos, budistas, ateus, mas se somos homens de bem, se somos pessoas de bem, se somos seres humanos de bem. Nós vamos entrar, excelente, né? Fora da caridade, nossa salvação, foi um capítulo que é um capítulo para todo dia, todo momento. E o capítulo 16, eu acho que nós não vamos começá-lo hoje, porque faltam 1 minuto e meio, né, para completarmos 15 minutos. Mas podemos dizer que o capítulo 16 fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer isso? Deus é o Senhor. Mamon, nós só vamos saber disso amanhã. E Mamon, quem é Mamon? Porque falta pouquinho para terminar e a Cristina fala muito, né? Mas então vamos ver sobre a salvação dos ricos. E o dinheiro, muitas vezes, é um outro Deus que se tem. Guardar-se da avareza. Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem rico. Parábola do mal rico. Parábola dos talentos. Utilidade providencial da fortuna. Desigualdade das riquezas. E instruções dos espíritos, vamos ver a verdadeira propriedade, depois o emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrenos. Já vimos que é um capítulo grande, bem grande, são 15 itens. E vamos começá-los amanhã. Que Jesus nos abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.